o sambista Arlindo Cruz, que faleceu hoje aos 66 anos de idade. A gente trouxe essa notícia ao vivo, enquanto a gente conversava aqui, a gente teve essa notícia, infelizmente, a respeito da morte do Arlindo Cruz. E a gente traz aqui informações para vocês, um pouco da lembrança, lembrar um pouco sobre a carreira do Arlindo Cruz, que eu já disse para você, né? Falei um pouco mais cedo de que a carreira dele começou em 1981, participação de rodas de samba no Cacique de Ramos, e o auge, né, o auge do sucesso do Arlindo foi mesmo com o Fundo de Quintal. Ele fez muito sucesso com esse grupo, a notoriedade veio aí, né, com ele, e em 93 ele iniciou uma carreira solo, porque aí também, depois daí, ó, foi só subida. Realmente o Arlindo Cruz fez aí mais sucesso ainda. Ele já, entre 96 e 2002, o Arlindo Cruz lançou 5 álbuns em parceria com o músico Sombrinha. O grande destaque veio depois, em 2019, foi o DVD MTV ao vivo Arlindo Cruz, que vendeu 100 mil cópias. Olha aí, 100 mil cópias. O último projeto do cantor, antes desse AVC, né, que ele teve, foi o Pagode Dois Arlindos, que ele fez junto do filho dele, o Arlindinho. Isso foi em 2017. Vamos aqui, outra matéria, falando um pouco sobre a saúde, né? O que é que aconteceu com o Arlindo Cruz para, né, culminar nesse momento de tristeza com a morte dele. Ele estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, que fica no Rio de Janeiro, tratando uma pneumonia. E essa informação, de novo, foi confirmada pela família do Arlindo Cruz. O Arlindo, de novo, ó, mais informações. Ele teve um AVC em 2017, enquanto estava tomando banho, e passou a viver de forma debilitada por conta das sequelas causadas por esse derrame. Em julho deste ano, o cantor parou de responder aos estímulos e não apresentava mais avanços, mesmo depois das cirurgias. Além disso, o sambista também era portador de uma doença autoimune e precisava usar sonda alimentar. Olha, me avisaram aqui no ponto que a gente tem uma pessoa muito boa para conversar com a gente, para trazer mais detalhes sobre esse grande artista que é o Arlindo Cruz. Fábia Oliveira está comigo. Boa tarde, Fábia. Oi, boa tarde. Eu não gosto de entrar quando a notícia é ruim, não. Eu só gosto de entrar para falar coisa boa. Só Olha, fofoquinhas leves que eu gosto. mas pensa pelo lado bom, a gente está celebrando agora esse sambista incrível. Você que é do Rio de Janeiro, você que é de Niterói, deve saber muito bem o quão o Arlindo Cruz é amado, mas dá uma noção pra gente, pra quem tá assistindo e pensa, não sei quem é Arlindo Cruz. Conta você aí que é do Rio de Janeiro, quem é Arlindo Cruz? Nossa, Arlindo Cruz é um grande sambista, compositor, mais de 800 músicas compostas. Além de tudo, é um cara muito do bem, amado, respeitado no meio do samba, no meio do pagode, no meio do musical em geral. Tem como grande amigo Zeca Pagodinho, que inclusive ajudou o Arlindo financeiramente muito tempo depois do AVC, pagando o plano de saúde do Arlindo. Zeca é um amigo que tem muita gratidão ao Arlindo, fizeram samba juntos. E assim, o Rio de Janeiro perde um grande compositor, um grande sambista e uma grande pessoa, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no Extra, no Jornal Extra, né, aqui do Rio de Janeiro, tinha umas pautas meio malucas, do tipo, vamos fazer uma enquete. Eu ligava para o Arlindo, ele sempre com bom humor, respondendo. Arlindo sempre muito solícito com a imprensa, sempre respeitando o trabalho de todos. Então, assim, a gente sente muito pela perda, mas a gente também fica aliviado, né? Porque o Arlindo está preso a essa doença, a esse corpo há muitos anos, né? Então a gente também, já no final, havia uma corrente entre os amigos do tipo, vamos rezar para o Arlindo fazer a passagem, para ficar tudo bem, porque ele estava internado há muito tempo no CTI, mais de 60 dias de CTI, várias infecções. O Arlindo estava inchado, Arlindo estava com sonda, Arlindo já não estava com o olhar parado, já não estava mais respondendo a estímulos. Teve uma época, inclusive, isso é coisa que eu soube, mas não noticiei, porque eu acho que é muito grave, né? A gente ficar noticiando assim, um estado de saúde tão delicado. Mas teve uma época que chegou a ser feito um exame para ver se ele tinha tido morte encefálica. E graças a Deus não tinha tido morte encefálica, mas de tão parado que ele estava, de tão estático, os médicos, os neurologistas começaram a desconfiar de morte encefálica, fizeram um exame por 72 horas para monitorar a atividade cerebral dele, e ele ainda não tinha tido a morte encefálica. Então ele estava sofrendo muito há muitos anos, há muito tempo.
E acho que o Arlindo descansa agora. A irmã dele, tá, a Arli, tá muito abalada. Conversei com uma pessoa próxima da família, que a Arli está muito abalada, muito desesperada. O velório deve ser na quadra do Império Serrano, é, porque ele era cria do Império, né? E a gente se despede de um grande artista, de um cara muito do bem, um cara que só plantava o bem, só semeava o bem. E eu tenho certeza que a Arlinda agora está na luz. É isso, Fábio. A gente estava exatamente comentando, só aqui para apresentar para vocês. Esse é o Luiz Prisco também, nosso querido Luiz Prisco está junto aqui na conversa. E a gente estava exatamente discutindo, né, de que por mais triste que possa ser a notícia da morte, diante do quadro, né, do histórico do Arlindo desde 2017, realmente também é uma forma dele descansar, né? Parece um clichê, mas de fato é um descanso, né? Porque ele realmente vinha sofrendo muito e a gente acompanhava também, sofria junto, né? Obviamente não igual a ele, obviamente não igual à família, mas de certa forma a gente também estava sofrendo de ver um artista tão grande sofrendo tanto, né, por conta dessas questões de saúde. A gente não tinha nem, não sabe nem se ele tinha consciência do sofrimento que ele estava tendo, né? Mas assim, a gente via, né? A família e pessoas próximas me falavam, né? De como ele estava entubado e toda hora agulha, toda hora sonda gástrica, nasogástrica. Então, é uma coisa. Acho que o Arlindo merecia esse descanso também. Perfeito, Fábio. É prazerzão estar falando com você. Assim, a situação não é das melhores, mas a gente conseguiu estar aqui junto agora.